Nos últimos meses, o setor de inteligência artificial entrou em um ciclo de investimentos bilionários que muita gente não está entendendo. Nvidia investe na OpenAI, que compra chips da Nvidia, que ajuda a financiar data centers da Oracle, que também investe na inteligência artificial. Isso tem até nome, são acordos circulares. E hoje eu vou te explicar o que isso significa, quais são os seus riscos e por que esse modelo pode estar criando uma riqueza extremamente frágil. Você deve estar se perguntando o que são acordos circulares. Então, os acordos circulares acontecem quando duas ou mais empresas investem uma nas outras, compram produtos entre si ou fazem compromissos bilionários que se retroalimentam. Exemplo real de hoje, preste atenção, a OpenAI promete usar bilhões em chips da Nvidia. A Nvidia investe bilhões na OpenAI. A Oracle investe centenas de bilhões em data centers usando chips da Nvidia para atender a OpenAI. A AMD entra com acordos semelhantes para não ficar para trás. Ou seja, o dinheiro gira, mas muitas vezes dentro do mesmo ecossistema. É como se uma empresa dissesse: eu compro de você, você investe em mim e ambos mostramos crescimento. Parece saudável, mas esconde um enorme risco. Por que isso preocupa? Colocando luz na superfície, esses acordos passam a sensação de que o setor está crescendo de forma explosiva. Mas existe um detalhe: não há fluxo de caixa real acompanhando esse crescimento. A OpenAI, por exemplo, não espera dar lucros antes de 2030. Então isso tudo nos leva ao primeiro risco: crescimento baseado em promessas e não em resultado. Isso nos lembra alguns princípios da maior bolha que nós tivemos sobre tecnologia nas empresas.com. Essas empresas se vendiam uma às outras como clientes, mas nenhuma gerava lucro real. O segundo risco aqui é a dependência extrema entre poucas empresas. A Nvidia virou o coração do ecossistema. Se ela desaquece, todo mundo sofre. Cloud, startups, data center, energia, fundos. E o terceiro pilar muito importante: valuations inflados artificialmente. Quando uma empresa investe na outra e vice-versa, ambas registram crescimento de demanda, pipeline, mas é um movimento interno, não necessariamente é um sinal mais amplo para o mercado. Então, isso aqui é um ponto que poucos estão explicando, que é o quê? Esses acordos criam riqueza que parece gigante, mas que depende de três coisas que podem falhar facilmente. Primeiro, a ideia da expectativa é impossível. As empresas estão investindo como se a demanda por IA fosse crescer infinitamente, o preço dos chips fosse sempre alto e a monetização resolvesse tudo rapidamente. Um simples ajuste nas expectativas já derruba os valores. Uma segunda fragilidade é o capital barato acabando. O setor depende de rodadas gigantes de investimento, dívidas e infraestrutura caríssima. Se os juros subirem ou o apetite dos investidores cair, o ciclo trava. E a terceira fragilidade: receitas que não acompanham o tamanho dos investimentos. Estamos vendo investimentos de 50, 100, 300 bilhões, enquanto a receita da maior parte das plataformas de IA ainda é minúscula diante desse capex. Então, é como se você construísse uma cidade inteira para uma população que ainda não existe. Então, o risco aqui é o seguinte: uma interdependência criando um efeito dominó. É como se uma startup gigante não entregasse. É como se um data center atrasasse. É como se a demanda caísse um pouco ou se a Nvidia perdesse o ritmo. O impacto não é apenas no setor tecnológico. Ele passa por energia, imóveis, mercados de dívida, fundos de investimentos e até governos que estão apostando pesado em inteligência artificial. Mas nós acreditamos que o setor de IA vai transformar o mundo, isso é fato. Mas ainda não impede de pensar que as bolhas se formam ao redor de tecnologias reais,
como já aconteceu com a internet, carros elétricos, ferrovias. Os acordos circulares não significam que tudo vai desmoronar. Significa que, neste momento, o mercado está construindo riqueza em cima de estruturas que ainda não se provaram sustentáveis. E para o investidor inteligente, entender isso é o primeiro passo para navegar com mais segurança neste novo ciclo que está se formando. Gostou desse conteúdo? Quer acompanhar ainda os que vão vir? Se inscreve no canal, ative o sininho de notificação e me responde aqui se você concorda com o que eu disse. Até o próximo. Tchau, tchau.